Então, gente, vamos lá. Hoje aqui, nosso grupo de estudo, vamos falar aí do poder constituinte, certo? Assunto bem importante aí, para a gente entender como é que a Constituição é o que ela é, tá? Então, vamos lá. Bem, o primeiro ponto aqui que a gente precisa, né, saber é como é que essa teoria, né, nasceu. Na verdade, existem algumas evoluções, tá? Mas o início dela, né, o momento, o ponto inicial aí, que a maioria dos autores vão dizer, é com Abade, Manuel de Sieyès, né, o nome completo dele aí, é Manuel Joseph de Sieyès, um livro, né, dele, que ele fez, um livro, isso aqui é muito antigo, tá, galera? O que é o terceiro estado. Inclusive, a tradução para o Brasil, no Brasil, não é nem essa. A tradução mais literal é essa, né? O que é o terceiro estado. Mas no Brasil, ele vem com outro nome. É só até procurar depois saber e passar para vocês, tá? Esse nome. Mas é um livro muito interessante de se ler, né? É um livro bem pequenininho e tal. É aí que os autores entendem que essa coisa do poder constituinte foi começado a falar no primeiro momento, né? O Abai de Sieyès, ele fala de um poder da nação. Né? Depois a gente vai ver daqui a pouco que tem uma evoluçãozinha nisso, mas ele identifica, né, que existe um poder que ele é imanente, ou seja, ele está acima, né, imanente no sentido de ele está ali, de stand-by, né, ele não morre. Apesar de ele não estar sendo usado o tempo todo, ele nem sempre, né, está, vamos dizer assim, em exercício, mas ele está sempre ali. É igual quando você pega a sua televisão e você, ao invés de desligar, você bota ela em stand-by. Né? Qualquer coisa ela pode já ligar rapidamente. Então, essa é a ideia de imanente, né? É um poder que está ali permeando o todo, ele nem sempre está em uso, ele nem sempre está em atividade, mas ele está sempre preparado, né, de prontidão para poder ser acessado. E esse poder, além dele ser imanente, ele também é superior aos outros poderes, que inclusive é ele, o tal do poder constituinte, que vai constituir, né, os outros poderes. Então, ele é superior e é ele que constitui, né, os outros poderes, inclusive ele é que modifica, ele cria, ele extingue, ele modifica os outros poderes do Estado. Né? Então, esse seria o início aí da teoria, né? Da teoria. Bem, o fato é o seguinte: quando você tem, né, a partir dos estados modernos, que a gente já viu isso aqui, né, com o constitucionalismo, a evolução do constitucionalismo, para existir um estado é preciso ter uma constituição, certo? Só que a constituição, ela nem sempre ela vai refletir ali, né, de maneira precisa a realidade dos fatos. É isso que eles chamam de ato constitucional. É quando uma Constituição ela se distancia, né, da realidade dos fatos. É nesse momento que nós podemos ter o exercício do poder constituinte. Tá? Quando você tem o nascimento de um Estado, né, seria o primeiro poder constituinte, alguns autores chamam de poder constituinte histórico, né, que é aquele primeiro que cria o Estado. No nosso exemplo aqui no Brasil, nós teríamos aí a Constituição de 1824, né, que foi a nossa primeira Constituição. Ou então, né, depois dessa primeira criada, quando a Constituição vai se distanciando muito da realidade social, aí também o poder constituinte entra em ação, tá? Seja para construir uma primeira Constituição de um primeiro Estado, ou seja, inaugurar aquele Estado, nosso exemplo da Constituição de 1824, seja depois de um Estado já inaugurado com uma Constituição, quando essa Constituição começa a se, é, a se distanciar muito da realidade. Aí o poder, né, constituinte, ele vai aparecer de várias formas. Tá? Todos esses quatro pontos aí que vocês estão vendo, eles são poderes constituintes. Né? Nós temos aqui um primeiro ponto, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses, tá? Só aqui um resumo das soluções possíveis para esse ato constitucional. Nós temos aqui uma mutação constitucional, que é um assunto que está muito na moda, as provas têm cobrado muito esse assunto, tá? Que é uma espécie de poder constituinte difuso, uma mudança informal na Constituição,
é uma mudança da própria sociedade, na forma que a sociedade lê a Constituição. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós temos o poder constituinte derivado, né, que pode fazer uma mudança na Constituição, desse ponto 2 aqui. Aí nós estamos falando aqui das emendas constitucionais, né? Então, quando a gente vê, vira e mexe, a gente ouve no Brasil, foi aprovada a emenda constitucional, a gente está, salvo engano, na emenda 116, acho que é a última. Então, todas essas emendas são reformas constitucionais. Percebe-se que não tem uma nova Constituição, né? Tanto o ponto 1 quanto o ponto 2, você não tem uma nova Constituição. Você vai adaptando aquela Constituição, seja de uma forma, de uma maneira informal, seja através de uma forma específica prevista na própria Constituição. E aqui nós temos as duas formas de romper realmente, né? Pode ser uma reformulação democrática, que foi o caso que aconteceu na Constituição de 88 no Brasil, né? Instaura-se uma Assembleia Constituinte e tal, e aí vai se fazer uma nova Constituição. Ou, às vezes, né, infelizmente, a gente também tem novas constituições sendo estabelecidas por regimes autoritários, normalmente aí através de golpe. Né? Não é uma mudança, não é uma evolução, vamos dizer assim, normal. É realmente uma ruptura, um golpe, uma tomada de poder, certo? E tal. Então, esse ato constitucional, ele vai acontecer. Isso é fato que ele vai acontecer. Né? Por quê? Porque a Constituição, né, os textos, as leis, elas vão, muitas vezes, elas vão significar aí uma fotografia de um determinado tempo, né? Só que a sociedade ela vai evoluindo, as questões sociais, né? As lides, as dificuldades, os problemas, eles vão evoluindo, certo? E aí a gente vai ter a necessidade sempre de ter meios, né, que a Constituição possa ir acompanhando isso. Algumas vezes, né, eu não preciso mudar a Constituição, ela vai se adaptando no tempo, né, o ponto 1 e o ponto 2. Outras vezes eu tenho que mudar a Constituição. Certo? E tudo isso aqui, seja na adaptação da própria Constituição, no ponto 1 e no ponto 2, seja na mudança da Constituição, no ponto 3 e 4, tudo isso aqui é poder constituinte. É o poder constituinte que faz isso. Então, a primeira informação que você fica aqui quando você vê, né, esses 4 pontos aqui é o seguinte: o poder constituinte, ele não é só para fazer uma nova Constituição, ele também serve para adaptar a Constituição existente. As emendas constitucionais também é exercício do poder constituinte. Tá? Claro que a gente vai ver já já, né? Tem o poder constituinte originário, o poder constituinte derivado. São espécies diferentes de poder constituinte, têm suas próprias características e tal, mas tudo isso é poder constituinte. Então, é tanto o poder de criação de uma nova Constituição, quanto o poder de atualização, né, de mudanças na Constituição que esteja em vigor, certo? E aí, o ponto 1 e o ponto 2, exemplos de mudanças, o ponto 3 e 4, né, exemplos de uma nova Constituição. Bem, aqui está a evolução, né? Eu disse a vocês que isso tudo evoluiu. Nós temos uma versão clássica, que é a versão do Abade de Sieyès, que a gente acabou de ver, né? O poder pertence à nação, é um poder de fato, não é um poder de direito, não é um poder jurídico, e ele é ilimitado e incondicionado. Né? O poder constituinte, ele é ilimitado e ele é incondicionado, principalmente o poder constituinte originário, né? Aquele que dá origem a uma nova Constituição. Depois, lá, né, do Abade Sieyès, a gente vem, né, para as teorias democráticas, vamos dizer assim, né, que é um Estado mais moderno, com as democracias. Perceba que é uma mudança pequena aqui, mas que tem um grande significado, que o poder deixou de pertencer à nação e passou a pertencer ao povo. Aqui é que nasce a ideia de soberania popular. Nação é um conceito muito ligado a tradições culturais, né? As pessoas, né, para serem consideradas uma mesma nação, elas precisam ter sentimentos, né, de pertencimento, e tal. E o fato é que o Estado moderno ele não se preocupa tanto com isso. As fronteiras de um Estado moderno e a soberania de um Estado moderno não é necessariamente exercida em cima de uma nação, né? Por isso que, inclusive, você tem alguns problemas no mundo, né? Você tem, vamos dar um exemplo aqui, não sei se isso é verdade, infelizmente as notícias, né, aí o mundo a gente não tem nem como conferir, mas essa coisa aí da Ucrânia, né?
Você tem ali a Rússia dizendo que tem um pessoal ali de Donbass, né, que são russos e tal, e os ucranianos. Então, assim, a ideia é que existem ali, né, vamos imaginar que seja verdade, existem ali duas nações dentro de um mesmo país, dentro do mesmo estado, né? Uma nação russa e uma nação ucraniana, porque nação é isso, nação é o sentimento de pertencimento do povo. Tá? Lá atrás, era isso que importava, essa era a ideia que se tinha de que o país, o Estado, ele representaria uma nação. Mas a gente viu que com os Estados modernos, com as colonizações, né, muitas das guerras civis que nós temos, né, você pega ali no Oriente Médio, né, a questão dos judeus, dos palestinos, se você vai para o Iraque, a questão dos curdos, dos xiitas, dos sunitas, se você vai para vários países, né, da África, você tem ali também muitas tribos, muitas nações, né, que muitas vezes são inimigas, mas que quando a África foi dividida e criadas as fronteiras, elas foram colocadas dentro de um mesmo território, certo? Então, isso se alterou esse conceito aqui de que o poder pertence à nação, porque se o poder constituinte ele vai construir uma constituição que vai construir um Estado, o elemento do Estado não é nação, o elemento é povo. Lembra que a gente falou na primeira aula sobre o constitucionalismo, nós falamos de que são três elementos, né? Poder, território e povo, não é nação. Alguns autores falam hoje de finalidade, né, e tal. Então, houve esse avanço aí, né? Aqui foi importante, porque como isso aqui vem muito ligado à questão das democracias, é a partir daqui que você teve essa diferenciação que, inclusive, a gente viu no slide anterior. Né? A gente viu que eu posso ter uma transição democrática, mas eu posso ter uma transição, né, em forma de golpe, né? Estados autoritários, e é a partir daqui, dessa visão mais moderna de poder constituinte, que foi possível enxergar isso. Né? Foi possível enxergar isso. E também, na versão moderna, né, se colocou aí a possibilidade dessa democracia, né, poder ser exercido de forma direta, não só uma democracia indireta, através de voto. E aí nós temos instrumentos no Brasil, como o plebiscito, referendo, né, iniciativa popular e tal, e tudo isso também faz parte dessa visão moderna, tá? Bem, eu trago aqui para vocês, enfim, uma teoria que é muito famosa, muito em voga, que é de Habermas, que é uma teoria mais contemporânea, né? Uma leitura mais contemporânea dessa coisa do poder constituinte, e aí alguns autores chamam de patriotismo constitucional, né? Que é a ideia de que a democracia e a própria forma, né? Tanto a versão clássica quanto a versão moderna, eles seriam coisas impostas, né? De toda forma, apesar de se dizer democrática, mas impostas pelos detentores do poder, né? Então, a necessidade aqui de um sistema mais inclusivo, né, deixando de lado conceitos como nacionalidade, né, para você evitar nacionalismo, xenofobias. Isso aqui está muito atrelado, galera, ao que a gente vê hoje de União Europeia, né, do Mercosul, da globalização, certo? Então, você tem um sistema de direitos que é mundial, né? O direito e a democracia, eles não são impostos de cima para baixo, eles nascem de uma teoria discursiva do direito, de teoria de que a sociedade, as pessoas, elas vão, né, discutir, elas vão participar e vão fazer também o direito, né? Então, você tem aí a questão de fim, né, dos estados modernos, aqueles estados nacionais, para um sistema mais multicultural, né? E aí vem a zona do euro, vem o Mercosul, aqui, né, um pouco mais fraco. Acho que a zona do euro é o principal exemplo, né, dessa, talvez, essa tentativa, né, de estabelecer isso aqui. Eu digo tentativa porque, primeiro, porque é uma coisa contemporânea, né, uma coisa da Constituição, e segundo, porque a gente tem visto, né, infelizmente, aí com essa guerra, né, que nós estamos vendo aí na Europa, a gente tem visto aí um retorno, né, aos estados nacionais, a gente tem visto aí algumas coisas que os defensores do globalismo e tal já tinham dito que isso já era ultrapassado, né? Mas a gente tem visto aí um retorno, a preocupação com fronteiras, né? Na verdade é que de outro lado você tem visto um pouco de maior, enfim, maior preocupação humanitária, né, com a questão dos refugiados. Você tem visto ali
a Europa toda meio que se mobilizando por isso, né? Até diferentemente do que aconteceu, né? Os refugiados foram sírios, né? Os refugiados ali do norte da África, né? Que já, normalmente, quando eles batem na Europa, né? Eles são barrados, não entram com tanta facilidade, mas no caso dos ucranianos, eles têm tido essa atividade maior, né? Então, essa questão humanitária, nesse ponto específico, a gente tem visto realmente uma coisa mais tranquila, né? Mas você percebe que todos os países, vira e mexe, eles estão preocupados com as fronteiras, estão preocupados, né, com uma questão bem nacional, né? A Alemanha, por exemplo, por causa de todo o horror, né, da Segunda Guerra Mundial, ela é um país que, desde a Segunda Guerra Mundial, ela não investia em armamento, em exército, em guerras, né? Vamos dizer assim, uma certa vergonha, né? Um certo acanhamento de fazer isso, né? Depois do nazismo, né? Agora, esse acanhamento acabou. A gente tem visto aí o primeiro-ministro alemão dizendo que vai aumentar para não sei quantos por cento do PIB, né? Investimento em segurança, em armamento e tal. Então, assim, né? Vamos ver como é que a Europa vai sobreviver a isso, né? Por conta dessa questão aí de você acabar com essa. A gente tem visto uma xenofobia muito grande contra os russos, né? Chamada de russofobia. Eu não sei, enfim, se é necessariamente verdade, mas pelo menos o governo russo tem defendido essa coisa. Algumas medidas, eu acho que algumas medidas que estão sendo tomadas não deveriam ser tomadas pela Europa. Tem umas medidas assim que eu acho que são injustas para caramba, entende? Porque você termina, às vezes, atacando o povo, né? O povo russo, não o governante Putin e seus aliados, né? A gente viu aí notícias de hotéis e restaurantes na Europa que não estão aceitando russos, nada a ver uma coisa com outra. Questão de também esportistas, né, que não puderam participar de algumas competições por serem russos. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, a gente tem visto essas questões aí, né, claro, em tempo de guerra. Tá? Mas, de toda forma, quando a gente fala de poder constituinte, a gente percebe historicamente essas três versões, essas três fases, uma versão mais clássica, a primeira, depois a coisa veio aqui para o moderno, e hoje a gente tem vivido, né, com essa forma aqui de enxergar o poder constituinte. Tá? Bem, como eu disse a vocês, existem várias formas de poder constituinte. São espécies de poder constituinte, cada um aí com os seus significados, com as suas características, né? Isso é muito importante de vocês saberem, tá? E é sobre isso que nós vamos falar agora, tá? Então, nós temos o poder constituinte originário, derivado, o difuso e uma coisa que não é todo autor que fala, mas seria o poder constituinte supranacional, tá? A gente vai falar exatamente, nossa aula é sobre esses quatro poderes aqui, para a gente poder entender cada um deles, qual é a funcionalidade, né, e o que é que eles fazem, quais são as características e tal. Essa é a parte mais importante aqui desse nosso estudo aqui de hoje, tá? Começando aí pelo começo, né? Começo aí, poder constituinte originário. Quem é o titular deste poder constituinte originário? Né? Eu boto aqui a questão da nação e do povo, né? A dicotomia aqui é uma visão mais clássica, que já está mais ultrapassada. Hoje eu arriscaria dizer que a maioria vai dizer que é isso aqui, tá? Que é o povo, pertence ao povo, soberania popular, né? Nossa Constituição mesmo, ela fala isso expressamente no artigo 1º, parágrafo único, diz: todo o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição, tá? E tem essa novidade aí mais contemporânea, né, da questão de uma teoria discursiva do direito de Habermas, tá? Mas é como eu disse, é uma coisa que ainda está em construção, tá? Bem, como é que ele vai se manifestar, né? Considerando aí a partir da perspectiva de um Estado? Você tem um primeiro poder constituinte originário que ele ganha esses apelidos aqui, né? O histórico ou fundacional, e é aquele poder que funda o Estado. E é por isso que eu botei aqui a nossa primeira Constituição de 1824, né? Antes de 1824, nós não éramos um Estado, nós éramos uma
colônia. Então, nós ficamos independentes, né? E aí fizemos a nossa primeira Constituição. Então, esse é um poder constitucional originário chamado de fundacional. Tá? A partir daí, todos os outros são poderes revolucionários. E aqui não revolucionário no sentido, né, que a gente tem ouvido muito falar hoje na política, né? Porque aí estaria ligado realmente às revoluções, né, marxistas e tal. Não é revolucionário no sentido de mudança mesmo, tá? Então, você aí pode ter, aí cada estado vai ter o seu. Se você pega, por exemplo, os Estados Unidos da América, ele só teve esse aqui até hoje, né? Que ele teve a primeira Constituição dele e está lá até hoje. No caso brasileiro, nós tivemos a nossa primeira Constituição e depois tivemos mais 6 vezes, né, outras Constituições. Então, não são necessariamente todos os estados que vão ter todas as vezes esses poderes, tá? Mas se tiver, é normalmente assim que os autores chamam, né? O histórico fundacional é o primeiro e os outros todos, as outras constituições todas, é chamado de originário, de revolucionário, tá? Quais são as características desse poder originário? Ele é permanente e latente. Lembra que a gente falou mais cedo, até usei uma outra palavra, imanente, né? É sinônimo, ele está ali permanente, ele está ali de prontidão o tempo todo. Ele, em momento nenhum, ele deixa de existir. Ele não acaba, ele não deixa de existir, né? Ele não morre, ele não some, ele não está sempre em atividade, ele não está sempre em funcionamento, mas ele está sempre de prontidão, sempre latente, né, para ser usado a qualquer momento. Tá? No caso aqui, eu estou falando do originário especificamente, ou seja, de fazer uma nova Constituição. Tá? Então, ele está sempre ali a qualquer momento. O povo pode, né, pelo menos em tese, o povo, das teorias democráticas, o povo pode achar que a Constituição não é bacana, não está boa, e fazer uma nova Constituição. Tá? Ele é inicial, e aí não confunda, tá, essa característica inicial com esse poder aqui histórico fundacional, porque todos, tanto o histórico fundacional quanto o revolucionário, são iniciais, certo? Porque aqui é inicial de uma nova Constituição. Né? Então, uma coisa é o poder constituinte originário, histórico fundacional, um tipo de poder originário, o outro é revolucionário. Outra coisa são as características dele, que estão presentes tanto no histórico nacional quanto no revolucionário, tá? Então, esse inicial aqui é no sentido de que ele é o início. Você começa o Estado a partir dele. Por quê? Porque o originário, eu estou falando sempre de uma nova Constituição. Está dando origem a uma Constituição, a uma nova Constituição. Né? Então, você tem aí essa característica. Ele é autônomo, não depende de nenhum outro poder. Ele não depende, né? E aí tem a ver até com o incondicionado, né? Ele não tem formas pré-estabelecidas, ele não tem regras a serem seguidas, né? Ele não depende de nada. Ele não tem nenhum tipo de condicionamento, ele não tem nenhum tipo de forma. A gente vai ver que o poder derivado, o poder constitucional derivado tem várias condicionantes, vários limites, né? O poder constituinte originário, não. Ele é livre, ele é autônomo e ele não tem condição. Por exemplo, a gente tem a Constituição de 88, tá? Se por acaso a gente for fazer uma nova Constituição, né? Esse poder constituinte ordinário, pelo menos a princípio, ele não tem que respeitar nenhuma regra da Constituição anterior. Não tem que respeitar a regra da Constituição anterior. Porque ele é incondicionado, ele não tem normas pré-estabelecidas, formas. Ele pode fazer absolutamente tudo que ele quiser fazer em tese. Certo? Então, ele é incondicionado. Juridicamente, ele é ilimitado. Né? Não tem nenhum limite. Porque se a gente for ver o poder derivado, a gente vai ver que ele tem um monte de limite. Né? A gente vai ver daqui a pouco limitações temporais, limitações, né? Limitações circunstanciais, limitações formais e tal. Aqui não. Você não tem limite, certo? Jurídico, previsto. Quando a gente fala assim de limitação jurídica, falta de limite jurídico, nós estamos dizendo assim de previsto em constituições, entendeu? É uma coisa mais positivista, tá? Por quê? Porque os autores vão dizer que apesar de não haver limite, apesar dele ser incondicionado, hoje, principalmente, né, com os direitos humanos, com a globalização, né, com os sistemas internacionais de direito, com os tribunais internacionais, com os acordos bilaterais, multilaterais,
né, com as cartas de direitos humanos, com as cartas de proteção ambiental, com as cartas, né, de proteção das crianças, direito das mulheres e tal, tanta coisa, não seria tão ilimitado assim. Né? E aí você vai ter várias formas de ver isso, alguns chamam de normas hipotéticas fundamentais, seriam aquelas normas abstratas, esses valores, direito humano, dignidade da pessoa humana, igualdade, e que isso precisa ser respeitado, né, por um Estado, né, quando ele vai fazer sua Constituição. Ah, o Estado, se ele não respeitar, bem, se ele não respeitar, ele vai ter problema na comunidade internacional. Então, é você querer saber se você é um Estado que quer se relacionar hoje com a comunidade, fazer parte da ONU, do G5, do G20, do G1000, ou se você quer ser um Estado isolado. Então, a comunidade internacional ela ainda não tem muito como forçar, mas ela faz muita pressão, né? Veja aí o que está acontecendo com a Rússia, vai pressionando aqui, dali, de acolá. Claro que às vezes, quando eles quiserem, eles invadiram, né? Pegaram o exército e invadiram, mas a princípio é muito mais uma coisa de saber se você vai ficar bem na fita ou não com a comunidade internacional. Então, você vai precisar respeitar essas normas. Né, a galera do justnaturalismo, você pode caminhar também para essas normas pelo justnaturalismo. Você teria limites culturais, limites sociais, limites éticos, e principalmente o efeito cliquê, né, que é o princípio da proibição do retrocesso social. É um princípio bem importante que diz que uma vez que determinado ganho social é dado, o Estado não pode voltar atrás naquilo, né? Então, esses seriam limites mais filosóficos, não é limite jurídico, de você olhar a Constituição de 88, vamos dizer que a gente vai fazer outra Constituição, aí você olhar a Constituição de 88, procurar um artigo lá que diga o poder constituinte originário não vai poder fazer isso. Não, não tem isso. Por isso que a gente diz, ele é ilimitado juridicamente, ele é incondicionável. Mas existem limites valorativos, existem limites principiológicos, né? Existem limites da ótica da comunidade internacional, né? Democracias, os direitos humanos e tal coisa. Se o Estado, ele ao fazer uma Constituição, ele não seguir esses ditames internacionais, ele vai ter problemas, né? Mas depende muito do nível de relação, de poder bélico, de interesse do mundo. A gente vê agora os Estados Unidos, né? Acusando a Rússia disso, daquilo, de ditadura, Putin, disso, daquilo, mas a gente não vê ele fazer a mesma coisa com a Arábia Saudita, que é tão ditadura ou pior do que a Rússia. Interesse, né? Petróleo e tal, sabe que o direito ele não vive numa bolha, né? Ele tem que se relacionar com a política, com a economia e tal, mas a ideia é essa, né? O Estado, o poder constitucional originário, ele é ilimitado, juridicamente ele é incondicionado, você não vai achar regras na Constituição anterior, porque a Constituição da frente vai fazer, mas hoje, cada vez mais, com a globalização e tal, ele tem alguns valores internacionais, né, valores mundiais, né, que ele vai cada vez mais precisando, né, respeitar aquilo. No passado, na questão do nacionalismo, por isso que tem aquele avanço de Habermas, né, teorias discursivas, que quando a gente falava dos estados nacionais, aí, meu amigo, cada estado fazia o seu. Soberania nacional era uma coisa absoluta, ninguém podia meter a mão no Estado, ele fazia a Constituição que ele quisesse. Mas, com a globalização, com a evolução das teorias democráticas, com a evolução dos direitos humanos, com a questão do ambientalismo, né? Quando você estuda direito ambiental, você vai perceber que você vai aprender que um dos princípios mais importantes, você não vai entender o direito ambiental se você não lembrar disso sempre, é o princípio da ubiquidade. O que é o princípio da ubiquidade? É o princípio que vai dizer que o direito ambiental ele está presente em todo lugar. O meio ambiente está presente em todo lugar. Então, o meio ambiente ele é uma preocupação mundial. Não tem como não ser. Né? Você tem que preservar. Vamos falar de Amazônia. Beleza, a Amazônia, né, a parte aqui é brasileira, a gente não tem que deixar outros países entrar aqui e fazer e tal. Não, é território brasileiro, onde a gente tem a nossa soberania ali, devemos. Eu acho importante manter isso. Mas não tem como a gente dizer que os países outros não se preocupem com a Amazônia. Isso é impossível. A França não vai se preocupar, a Alemanha não vai se preocupar, todo mundo vai, por quê? O que vai acontecer na Amazônia vai impactar o mundo todo. Não vai ficar aqui só no Brasil. A ubiquidade tem essa ideia de que o meio ambiente e a degradação, a poluição não conhece fronteiras.
Então, a gente tem as fronteiras, aqui é o Brasil, ali é a Colômbia, beleza. Mas a poluição não chega na fronteira e fala, opa, não vou passar para lá, porque lá é Colômbia. Vou ficar aqui no Brasil, porque a poluição é feita no Brasil. Não existe isso. Esse é o princípio da ubiquidade, tá? De que está presente em todo lugar. Bem, então, o poder constituinte originário, você tem aí, né, toda vez que vai fazer uma nova Constituição, né? Então, uma coisa que os autores vão falar é sobre a relação entre as Constituições, a Constituição anterior e a Constituição seguinte. Bacanzinho, a Constituição de 67 no Brasil e a Constituição de 88. É possível, uma discussão que se tem e o Brasil não aceita, vocês já estão vendo aqui que o Brasil não aceita, é possível que uma nova Constituição, então vamos dizer, a gente tinha a Constituição de 67, a gente fez a Constituição de 88. É possível que te diga que alguma norma da Constituição de 88 ela é inconstitucional por causa da Constituição de 67? Não. Não. Acabei de dizer que é ilimitado, é incondicionado. Então, você não tem como dizer que uma norma que venha numa Constituição seguinte ela é inconstitucional. Simplesmente porque você não tem parâmetro. Você não pode comparar aquela Constituição nova com a Constituição antiga. Certo? O poder constitucional originário ele quebra. Não há hierarquia entre normas constitucionais, certo? Então, nem dentro da mesma Constituição você pode dizer que o artigo, sei lá, 150 é inconstitucional frente ao artigo 5º. Você não tem essa hierarquia dentro da Constituição, certo? O que você vai ter que fazer? Mas e se eu tiver dois artigos que tragam de duas coisas e que eventualmente isso vai entrar em conflito? Você vai fazer a ponderação no caso concreto. Mas você não vai dizer que uma é inconstitucional por causa da outra. Se você tiver um caso que dois artigos constitucionais estejam em conflito, você tem que fazer a ponderação diante do caso concreto, utilizar-se dos princípios, de uma interpretação sistemática, formas de hermenêuticas, né? Sistemáticas, teleológicas, né? Para poder você chegar à resposta. Você nunca vai poder dizer que essa norma está em conflito com essa norma aqui, o artigo 5º da Constituição. Esse aqui é o artigo 25. Esse está em conflito com esse, então um deles é inconstitucional. Isso não existe. Por isso que não cabe ação direta de inconstitucionalidade, ADI, que é exatamente essa ação que a gente vê de vez em quando, né? O STF diz, tal lei é inconstitucional, tal lei é inconstitucional. Contra leis podem, mas contra a Constituição não pode. A gente não pode entrar com uma ADI, né? A gente não pode, amanhã, vou entrar com ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo 25 da Constituição. Possível. Não tem como. As normas constitucionais não podem ser avaliadas por parâmetros de constituições anteriores e elas entre si não têm hierarquia de uma para outra. Então, você não tem como avaliar se uma norma constitucional é inconstitucional. Né? Se ela está na Constituição, ela é constitucional. Você não tem outro parâmetro. Né? Porque para você dizer que uma coisa é inconstitucional, uma coisa é diferente, uma coisa é ilegal, você precisa ter o parâmetro da legalidade, da constitucionalidade, você precisa ter o modelo. Se eu estou dizendo que uma nova Constituição ela não pode ser comparada com a antiga, se eu estou dizendo que dentro da mesma Constituição as normas não podem ser comparadas entre si, então é impossível eu ter qualquer norma que esteja na Constituição dita inconstitucional, porque eu não tenho como compará-la com nada. Entendeu? Esse é o ponto. E também não há que se falar em direito adquirido. A gente viu que o poder constituinte, né, originário, ele é ilimitado, ele é incondicionado. Então, vou falar de direito adquirido. Ele vai mudar. Não pode mudar aquilo, porque tal. Não. Aquilo ali foi feito com a Constituição anterior. Agora, que é uma outra Constituição, não tem essa transmutação aí do direito adquirido. Agora, é claro, né, gente? Isso eu estou falando com perspectiva jurídica, né, de uma regra geral, porque eu acabei de mostrar a vocês que existe o princípio, né, do não retrocesso. A cláusula cliquet. Então, você pode ser que, de repente, alguma situação, por causa do princípio do não retrocesso, e não por causa do direito adquirido, mas pode ser que, no frigir dos ovos, né, dê o mesmo resultado. Mas você não está dando aquele resultado
porque você está respeitando o direito adquirido. Você está dando aquele resultado por causa do princípio do não retrocesso, por causa dos respeitos aos valores humanitários, enfim, por outros motivos. Pode ser que, diante de um caso, você chegue na mesma resposta, né? No mesmo resultado prático, mas não é por causa do direito adquirido e tal. Direito constitucional intertemporal, o conflito entre normas constitucionais no tempo. O que acontece, galera, com a Constituição anterior? A Constituição anterior, ela é totalmente revogada. É a chamada abrogação. Tá? Quando eu faço uma nova Constituição, quando o poder constituinte originário ele entra em cima e ele faz uma nova Constituição, a Constituição anterior é totalmente revogada. E nós damos o nome disso de abrogação. Né? A diferença de abrogação para derrogação. Derrogação é uma revogação parcial, né? A abrogação é uma revogação geral. Então, quando a Constituição de 88 foi feita, toda a Constituição de 1967 foi revogada, tá? Mas existem duas exceções aqui, ó. Só que veja, tem que ter previsão expressa na nova Constituição. Então veja lá, vamos lá, recapitulando. Quando o poder constituinte originário, né, que a gente está estudando é o originário, quando ele faz uma nova Constituição, certo? Quando ele faz uma nova Constituição, ele vai revogar totalmente a anterior. Nada na anterior sobrevive. Tudo muda, certo? Agora, eu tenho duas exceções a essa possibilidade, mas nos dois casos, galera, tem que vir expressa. A nova Constituição precisa falar expressamente sobre esses dois casos. O primeiro é a desconstitucionalização. A nova Constituição pode receber a Constituição anterior, mas com status de uma norma inferior, ou seja, não é a Constituição não vai continuar sendo Constituição. A nova Constituição pode dizer que uma parte, um artigo, um capítulo, né, da Constituição anterior é recepcionado, certo? Só que com uma norma inferior, como se fosse uma lei ordinária, uma lei complementar e tal, não como uma Constituição. Mas aí tem que estar expresso na Constituição, tem que dizer qual é a parte, né? Tem que dizer qual é o artigo, qual é o capítulo, tal e coisa, qual é o tipo de norma, ela vai ser recebida como uma lei ordinária, como uma lei complementar, enfim, tem que ser tudo muito bem claro, muito bem expresso, certo? Porque isso é uma exceção, porque a regra é revogar tudo. Uma outra forma é a chamada recepção material das normas constitucionais. A Constituição nova diz expressamente, né, que parte das Constituições anteriores continuarão a ser aplicadas. Quais as partes da Constituição anterior continuarão a ser aplicadas? Né? Veja, qual é a diferença da de cima para a de baixo? É que a de cima você desconstitucionaliza. Você está aqui analisando a forma. Né? Você está dizendo, ó, eu vou receber, mas não é mais forma de Constituição, é uma forma de lei. Aqui eu não estou recebendo a forma, aqui eu estou recebendo só o assunto, o conteúdo. A Constituição nova diz expressamente qual é o conteúdo da anterior que continuará sendo aplicado. Inclusive, galera, isso aqui pode ser temporário. Nós tivemos um caso, né, na Constituição de 88, que o ADCT, salvo engano, fala de uma parte da Constituição de 67 que seria aplicada durante um tempo. Né? Então, é possível que seja, inclusive, temporariamente, né, para resolver exatamente aquele lapso, né, de tempo entre a chegada da nova Constituição, a Constituição anterior, e as mudanças, né, que podem ser feitas. Outra coisa, não há, eu botei aqui entre aspas, né, vacatio legis, porque legis a gente está falando de lei, né? Não há vacatio constitutionis, se fosse para falar aqui. Então, nós não temos esse tempo. A Constituição, quando ela é promulgada, ela entra em vigor automaticamente. Não tem que ter aquele, entra em vigor daqui a 45 dias, daqui a um mês, daqui a 30 dias. Não existe vacatio legis quando eu troco de Constituição. A nova Constituição revoga totalmente a anterior e entra, né, em vigor automaticamente. Agora, eu estou falando relação de Constituição com Constituição, certo?
E com relação à nova Constituição e as normas infraconstitucionais, ou seja, as leis, os decretos, como é que a gente vai avaliar isso? Bem, aí, seguinte, não é uma questão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, é uma questão de recepção ou não recepção. Tá? Você nunca pode dizer, por exemplo, a gente tem a Constituição de 88. O STF ele nunca pode julgar como inconstitucional uma lei que seja anterior a 88. Uma lei de 87, 86, de 1970. Não tem como, certo? O que você vai dizer é se a nova Constituição recepcionou ou não aquela Constituição anterior, ou aquelas leis anteriores, aquelas regras anteriores. Inclusive, pode ser haver recepção em parte também, né? Não precisa ser a lei toda. Você pode ter parte de algumas leis, de alguns códigos que sejam recepcionados e parte que não sejam. E isso é o que acontece a grosso modo, viu, galera? Você pega assim, vai para a Constituição de 88. Quando a Constituição de 88 foi feita, você já tinha o Código Penal, que é de 1940, alguma coisa, não é? Você tinha o Código Civil, que era de 1916. Você tinha o Código de Processo Civil, que era de 73. Você tinha o CTN, o Código Internacional, a CLT. Então, veja que todos os códigos, hoje não, né? Porque vocês já estudam, né, com o novo Código Civil e o novo Código de Processo. Então, tanto o Código Civil como o Código de Processo Civil, nós já temos novos, já temos códigos pós-Constituição de 88. Mas, antes de 2002, que é quando o Código Civil novo foi feito, eu, pessoalmente, estudei, né, na minha faculdade com todos os códigos anteriores à Constituição de 88. Isso só foi possível porque a Constituição de 88 recepcionou esses códigos. O Código Civil era de 1916. O Código de Processo era de 73. CTN é de 60 e alguma coisa. Na época tinha um Código Comercial. Hoje não tem mais, está tudo dentro do Código Civil, nem se fala mais de direito comercial, direito empresarial. CLT de Vargas. Então, tudo isso foi recepcionado. O Código Civil já mudou, aí esse novo Código Civil, esse novo CPC, você pode dizer, se ele tiver algum detalhe lá, se é constitucional ou inconstitucional. Certo? Por quê? Porque aí já foram códigos promulgados depois da Constituição de 88. Mas o que é antes, qualquer lei que for antes, não é possível você avaliar se é inconstitucional ou constitucional. Você vai dizer se foi recepcional ou não foi recepcional. Tá? E o que é que a Constituição nova, né? Como é que ela se relaciona para trás? Né? As coisas que já aconteceram, contratos que já foram assinados, né? Relações que já foram estabelecidas. Quais são esses graus, né? A doutrina entende que existem 3 graus. O do Brasil, de 88, eu já apontei aqui, ó. A gente aplica o grau mínimo. Então, nosso Constituição de 88, a aplicação somente a fatos ocorridos após a promulgação, mesmo de negócios anteriores. Então, na nossa Constituição, a opção foi que só ia aplicar ela de coisas que foram depois delas, tá? Mas você tem outras possibilidades. O médio, que alcança prestações vencidas antes, mas não pagas, certo? E o máximo, atinge fatos consumados no passado desconstituindo. Essa aqui é o ápice da insegurança, né, jurídica, porque vai apagar tudo que tiver atrás que não tiver de acordo com a nova Constituição. Isso aqui traz uma insegurança jurídica muito grande. A nossa Constituição, no meu ver, de forma acertada, ela adota aqui o grau mínimo de retroatividade, ou seja, o que é a nossa Constituição de hoje, porque eu falei do futuro, né? Quando a gente fala aqui de recepção, não recepção, né, e tal, a gente está falando de futuro. Essa parte aqui é de passado. O que é a nossa Constituição de hoje vai ser, como é que ela vai se aplicar a coisas antigas, anteriores? A Constituição 88 adota o grau mínimo aí de retroatividade, certo? Vamos falar agora, galera, do poder constituinte derivado. Derivado. A gente já falou do originário, que cria uma nova Constituição,
e aí agora nós estávamos estudando, né, a relação entre constituições antigas com a nova, a relação entre a nova Constituição e as leis antigas, né? Por isso que, quando fala de originário, tem que entender isso, né? Porque se ele está criando uma nova Constituição, ele tem que saber como é que fica, né? A anterior, as leis anteriores, as coisas anteriores. E agora nós vamos falar do poder constituinte derivado, certo? Esse poder derivado, ele se subdivide em três: reformador, revisor e decorrente. Então, eu tenho o poder constituinte derivado reformador. Eu tenho o poder constituinte derivado revisor. Poder constituinte derivado decorrente. Os três aqui são poderes constituintes derivados. E aí você já sabe, ele é derivado, por quê? Porque ele deriva, ele é uma consequência do originário. Esse derivado aqui é esse, ele é secundário. Lembra que eu falei que o poder originário ele era inicial, primário? Eu tenho agora o poder constituinte, ó, o derivado ele é secundário, não inicial, ele decorre, ele deriva. É o originário que vai criar o derivado. E aí você vai ter aqui as características, é o oposto, né? São os opostos. Se eu disse que o originário é ilimitado, o derivado é limitado. Limitado por quem? Pelo originário. Se eu disse que o originário era incondicionado, esse aqui é condicionado. Condicionado às regras que vão estar na Constituição. É a Constituição que vai dizer como é que eles acontecem. Se eu disse que o outro era insubordinado ou era originário, esse aqui é subordinado, ele está abaixo do originário e ele está abaixo da Constituição. Ele tem que acontecer dentro das regras jurídicas que foram estabelecidas pelo poder constituinte originário no texto constitucional. Então, é a Constituição, né? É a Constituição que vai nos dizer como é que esses três poderes derivados acontecem, certo? E ele é secundário, não inicial, já expliquei, né? Ele não começa uma nova Constituição, ele vai se aplicar, né, com a Constituição em vigor, né? Ele é não inicial, certo? Norma de poder constituinte derivado pode ser considerada inconstitucional. Olha uma diferença grande. A gente viu há pouco que eu não tenho como dizer que uma Constituição é inconstitucional. Não tenho como comparar isso. Agora, as normas, as reformas que o poder constituinte derivado vier a fazer, aí eu já posso. Porque aí eu já tenho o parâmetro. O parâmetro é a Constituição feita pelo poder originário. Então, perceba, eu já tenho como comparar. Lembra que eu falei que o problema do poder constituinte originário, a gente não pode dizer se é inconstitucional porque a gente não tem um modelo? Agora não. Quando o poder constituinte derivado entrar em ação, eu tenho um modelo. O modelo é a Constituição e as regras que o poder originário estabeleceu. Então, é possível que se diga que uma determinada norma, uma reforma, algo que o poder constituinte derivado fez, é possível que isso seja considerado inconstitucional. Por quê? Porque eu já vou ter regras estabelecidas para ele agir. Então, se ele age descumprindo essas regras, ou se ele age tratando de um assunto, né, diferentemente do que a Constituição permite, eu tenho inconstitucionalidade. Ele está fugindo das regras constitucionais, certo? Então, diferente do originário, que é incondicionado, é ilimitado, e por isso eu não posso nem dizer que é constitucional ou não. No caso aqui do derivado, sim, nós podemos falar da inconstitucionalidade do poder derivado, tá? E aí nós vamos falar de cada um desses três, tá? Vamos agora analisá-los individualmente, lembrando que eles têm todas essas características em comum, que eles são derivados, tá? Então, tudo que eu falei agora é para os três. A partir de agora, eu vou analisar eles isoladamente, certinho? Vamos lá. Primeiro, poder constituir derivado decorrente. Que poder é esse, galera? Bem, esse poder, ele vai existir porque nós somos uma federação. Nós somos um Estado federado e, portanto, nós precisamos garantir a autonomia dos entes federados. E essa autonomia implica, inclusive, em eles terem constituições próprias. Então, o poder constituinte derivado é o poder dos Estados-membros fazer as constituições estaduais.
Isso está aqui, ó, no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição. Os estados organizam-se e regem pelas constituições e leis que eles adotarem, ou seja, a Constituição estadual, observados os princípios dessa Constituição. Aí, quando você fala que desses princípios são os limites, a gente vai tratar deles aqui, ó, os princípios a serem seguidos. Que eles têm, o Estado tem autonomia para fazer a sua Constituição? Tem. Isso é poder constituinte derivado. Então, quando a Assembleia Legislativa dos Estados se reuniram para fazer as constituições do Estado, o Estado da Bahia, né, a Constituição de 88 foi feita, né, a Constituição Federal foi feita em 1988, e, salvo engano, todas as constituições dos estados, ou pelo menos a grande maioria, foi feita em 89. O estado da Bahia mesmo é de 89. Então, assim, as assembleias legislativas dos estados foram o poder constituinte derivado decorrente. São as assembleias que representam esse poder, elas se juntaram, fizeram as funções estaduais. Agora, é um poder livre? Não, ele é derivado, então ele é limitado, ele é condicionado. Limitado a quê? Aos princípios dessa Constituição. E aí você tem aqui os princípios que precisam ser respeitados. Então, o Estado ele tem a sua autonomia para fazer sua Constituição? Tem. Mas o Estado não tem poder constituinte originário, viu, galera? Cuidado. Apesar da gente estar falando aqui de Constituição estadual, né, Constituição, não é o poder constituinte originário. O poder constituinte originário ele só vai existir, portanto, na órbita federal, para fazer a Constituição do Estado, do país, né? Estado no sentido de país, porque quem também chama de Estado. Né? Estado membro, quando a gente vai falando dos Estados, né, federados. Quando a gente está falando só Estado, é o país, Brasil. Então, o poder constituinte originário ele é do Brasil, do país, do Estado-nação. Tá? Os Estados-membros, eles não têm poder constituinte originário, eles têm o poder constituinte derivado decorrente. E como ele é derivado, ele tem limites. E aqui eu trago os principais limites apontados aí pela doutrina, esses princípios aqui. Os princípios dessa Constituição são esses aqui. Ó. Quais são os princípios que os Estados precisam seguir? Primeiro, princípios funcionais sensíveis. Se você pegar a Constituição Federal, no artigo 34, inciso 7, você vai ver lá os princípios constitucionais sensíveis. Artigo 34, inciso 7. Tá? O que você vai ter lá? Dignidade da pessoa humana, forma republicana, né? Autonomia dos municípios, ou seja, é um grupo de princípios que eles são extremamente importantes para o Estado brasileiro, para a existência da federação, para o respeito aos direitos fundamentais, respeito ao pacto federativo, aos três poderes, então, aquilo que é de mais básico no Estado. Alguns autores, apesar de normalmente a doutrina chamar desse nome aqui, né, princípios constitucionais sensíveis, normalmente os autores falam disso, né, ligado ao 34, inciso 7, as letras, você vai ver lá que tem 5 alíneas, essas 5 alíneas é o princípios constitucionais sensíveis, alguns autores acrescentam aqui, e eu acho bastante razoável, o que está nos chamados princípios fundamentais, ou seja, do artigo 1º ao artigo 4º também. Tá? E eu acho que é bastante razoável você pensar que os princípios fundamentais também são princípios sensíveis. Tá? Então, eu não vejo problema em você chamar de princípios constitucionais sensíveis tanto aquilo que normalmente, quando os autores dão esse nome, né, é exatamente o que está no 34, inciso 7, que inclusive no 34, inciso 7, eles são tão sensíveis que o que é que o 34 está falando? De intervenção federal. Então, eles são princípios sensíveis que, se eles forem violados, é caso de intervenção federal. Por isso que eles estão no 34. Mas eu acho tranquilamente que dá para a gente acrescentar também, né, a limites que os estados precisam respeitar nos princípios fundamentais da nossa Constituição, que vai do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição. É lá que você tem dignidade da pessoa humana, cidadania, soberania, livre iniciativa, pluralismo político, você tem os três poderes, você tem realmente ali valores extremamente importantes, tá? Depois a gente tem alguns princípios constitucionais estabelecidos, né? São coisas que estão ligadas à organização do próprio Estado-membro. Então você tem aqui no artigo 19 limites explícitos, vedatórios ou mandatórios. No artigo 19, galera, você vai ter as cláusulas de equilíbrio federativo.
você vai ter coisas lá como, por exemplo, um estado, um município, não pode negar a fé pública de um documento de outro estado, de outro município. Você tem lá a previsão de que um estado não pode dar um tratamento diferenciado a pessoas de outros estados. Então, você tem aqui no artigo 19 princípios, limites importantíssimos para a nossa federação, para garantir exatamente o equilíbrio. O estado de São Paulo, por exemplo, por que não pode... Vou dar um exemplo bem bobo aqui. Por que o estado da Bahia vai fazer, nesse ano aí, tudo indica, que vai fazer o concurso para delegado, polícia civil? Por que ele não pode botar no edital que só pode participar baiano? Não, eu vou favorecer o povo baiano, então vou botar aqui no edital, porque ele violaria o que está no artigo 19. Não posso tratar diferentemente o estado da Bahia, pessoas de outros estados, de outros municípios. Tá? Então, tem alguns valores aqui bem importantes que os estados precisam respeitar. Limites inerentes, ou seja, a ideia da existência do próprio estado. Né? Um estado não pode invadir o outro. Então, é uma coisa que é óbvia, precisa estar escrito. Então, é limite inerente à existência do próprio Estado. Se eu estou falando que as constituições são estaduais aqui, eu não posso ter uma constituição estadual um Estado autorizado a invadir um outro Estado. Então, o Estado da Bahia vai invadir o Estado de Minas Gerais. Isso, obviamente, é vedado. Inclusive, isso também é um princípio sensível. Se isso aqui acontecer, se o Estado da Bahia resolver invadir Sergipe, é caso de intervenção federal, para garantir o equilíbrio federativo. E limites decorrentes, né? Limitações expressas, respeito à dignidade da pessoa humana. Se você não quiser colocar os princípios fundamentais aqui, do artigo 1º ao 4º, você pode botar aqui nos limites decorrentes. De toda forma, os princípios fundamentais, sem sombra de dúvida, são limites ao poder constituinte derivado decorrente. Além disso, você tem aqui uma coisinha que é bem interessante, que são chamados princípios constitucionais extensíveis. Tá? Por que são extensíveis? Porque não estão expressamente previstos como tal, mas a doutrina e a jurisprudência entende que os estados também, ao fazer suas constituições estaduais, eles não podem mudar, eles não podem descumprir as regras para o estabelecimento do processo legislativo. Como é que o estado faz lei? Quais são as leis possíveis? Lei ordinária, o estado não pode criar, eu vou criar aqui uma outra espécie de norma. Né? Mesma coisa com relação à ordem financeira, as questões de finanças, de teto, né, de gasto com o pessoal, de gasto com a educação, com saúde. Então, tem muitas regras financeiras que precisam simplesmente ser copiadas pelo Estado. Da perspectiva do Estado para a Constituição Federal, a gente poderia dividir, né, eu estou aqui, eu sou Constituição do Estado, sou poder constituinte estadual, estou fazendo a Constituição Federal. Existem dois tipos de regras na Constituição Federal, né? As chamadas regras de repetição obrigatória e regras de repetição facultativa. As obrigatórias são basicamente esses princípios mesmo, esses limites. Então, eu tenho que repetir obrigatoriamente a dignidade da pessoa humana, por exemplo. Todas as outras coisas que não estão aqui, o Estado pode repetir, se ele quiser. Então, algumas coisas ele tem que repetir, são as normas de repetição obrigatória, o processo legislativo ele tem que repetir, né? E outras coisas o Estado pode repetir, são as normas de reprodução, certo? Facultativas, ok? Então, você tem aí essas duas coisinhas. Ainda sobre esse poder derivado, galera, uma coisa aqui que é bem importante de vocês saberem, que inclusive isso pode ser pegadinha, que é o seguinte: eu disse a vocês que nós temos o poder constituinte derivado decorrente porque nós somos uma federação. Os estados precisam ter suas autonomias, certo? Só que, na nossa federação, nós também temos os municípios, certo? Nós também temos os municípios. E aí é que está. E aí é que está. Os municípios, eles não têm poder constituinte derivado decorrente. Certo? Os municípios, eles não têm Constituição Municipal, eles têm lei orgânica municipal. E lei orgânica municipal não são expressões do poder constituinte, ou seja, esse poder constituinte derivado decorrente só vai até o segundo grau. Quem é o segundo grau? Os estados da federação, porque o município seria o terceiro grau, né? Primeiro grau federal, segundo grau estadual,
terceiro grau municipal. Esse poder constituinte derivado, ele só se aplica aos estados e não aos municípios, tá? De vez em quando a gente vê aí, né, fala, não, a lei orgânica municipal é a Constituição do município. Não, não é. Ah, o município vai fazer uma lei orgânica. Não, então o poder constituinte, nós estamos tendo aqui uma constituinte no município. Bem, pode ser bonitinho chamar dessa forma, pode ter até um apelo, né, político, jurídico chamar dessa forma, mas vocês precisam saber que, da perspectiva jurídica, formalmente não é poder constituinte, não é Constituição Municipal, tá certo? Exatamente. Isso aqui é uma das coisas que mais cai desse poder constituinte derivado, é tentar embaralhar aí Estado com município. Agora, olha o detalhe aí da lei orgânica do DF. Porque, veja, a lei orgânica do DF, ela é chamada e classificada como lei orgânica. Por isso que eu vou dizer aqui, ó, formalmente não é Constituição, é uma lei orgânica. Da perspectiva formal de classificação, ela leva o mesmo nome que a municipal, beleza? Só que materialmente, seu conteúdo é exercício do poder constituinte. Então, com relação à lei orgânica, tem que ter um cuidadozinho. Porque a lei orgânica, que não é decorrente do poder constitucional decorrente, é só do município. A do Distrito Federal é. Apesar de não ser Constituição, apesar de a gente não chamar de Constituição Distrital, nós chamamos de lei orgânica distrital, lei orgânica do Distrito Federal, mas é fruto do poder constituinte derivado decorrente. Por que isso? Por que, professor, o Distrito Federal é, o município não é? Por causa disso aqui, ó, dessa primeira parte aqui, ó. O Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas a quem? Aos estados. E os estados têm poder constituir derivado decorrente. Tudo bem que fala, e municípios, quem pode mais, pode menos. Não tem problema nenhum falar dos municípios aqui. Mas o motivo pelo qual lei orgânica do distrito, apesar de o nome ser lei orgânica, ou seja, formalmente ela é uma lei orgânica, mas ela não é uma lei orgânica igual dos municípios, que aqui não é Constituição e aqui é. O motivo disso é por causa dessa parte aqui, ó, dos estados. Quando fala aqui que elas têm a mesma competência legislativa dos estados, foi que nós acabamos de ver no artigo 25, que fala dos estados. Os estados vão fazer as suas constituições estaduais. O Distrito Federal não tem uma constituição distrital, esse não é o nome correto. Ela tem a forma de uma lei orgânica, esse é o nome, certo? Mas é Constituição, é poder constituinte derivado decorrente. Tá? Cuidado com essa pegadinha aí com relação ao Distrito Federal, certo? Porque tanto a questão pode, né, embolar você, né, com relação a Estado e município, Estado tem, município não tem, quanto ela pode embolar você de município a Distrito Federal. Aí, porque chama de lei orgânica em um, chama de lei orgânica no outro, você acha que é a mesma coisa e não é. Certo? Não é. Então, cuidado com isso aí. Seguindo aqui, poder constituinte derivado, vamos falar agora do poder constituinte derivado reformador, que, galera, é o mais importante que nós temos no dia a dia do nosso Estado brasileiro. Por quê? Porque, veja, o derivado, ele, de certa forma, ele já aconteceu. Os estados já fizeram suas constituições, já está aí funcionando. As constituições, obviamente, podem ser reformadas e tal, mas aquele poder que a gente acabou de ver, a menos que amanhã a gente vai fazer um novo Estado no Brasil, para dividir um Estado, enfim, né, ele não vai ser usado tão cedo. Agora, este poder aqui reformador é o poder que é usado. Por quê? Porque é exatamente o poder que faz as emendas constitucionais. Qual é o conceito deste poder? O poder constitucional reformador é exatamente o poder que leva à possibilidade da reforma constitucional, da atualização formal da Constituição. Que é a atualização formal, a gente viu que existe uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, que é mutação funcional, que é informal, né? Então, aqui é a maneira como o texto da Constituição é mudado, certo? Essa é a reforma, chamada de reforma constitucional. Isso é feito através das emendas constitucionais. É por isso que a nossa Constituição ela é rígida.
Por quê? Porque a nossa Constituição, ela pode ser alterada? Pode, mas ela só pode ser alterada por uma forma mais difícil, que é a forma das emendas. Nós temos um quórum especial, nós temos um processo mais difícil, nós temos uma iniciativa mais restrita. A nossa Constituição é rígida por isso. Ela não é imutável, que imutável é aquela Constituição que não pode mudar nunca. Ela também não é uma Constituição flexível, que é a Constituição que você muda da mesma forma que você faz uma lei. Ela é uma Constituição rígida. Por quê? Porque ela pode ser mudada, mas ela tem uma forma mais difícil de você mudar. Certo? E aí, esse poder constituinte reformador, ele é derivado, certo? Então, ele é limitado, ele é condicionado. E aí, quais são os limites? Quais são as condições? Quem foi que criou esses limites? O poder constituinte originário. Então, o poder constituinte originário é que disse, olha, eu vou criar aqui, a nossa Constituição vai ser rígida, então não vou poder mudar de qualquer forma. Vou criar aqui um procedimento, né, de reforma mais difícil, Constituição rígida, e vou dizer quais são os limites. É por isso que ele é mais difícil, porque ele tem todos esses limites aqui. Ele tem limitações circunstanciais. O que é limitação circunstancial, gente? Nossa Constituição, e todas essas limitações estão no artigo 60 da Constituição. Você tem ali os parágrafos, tá? Vocês vão ver todas essas limitações lá. Vocês vão ver lá que a Constituição vai dizer que não pode haver reforma constitucional, ou seja, nós não podemos emendar a Constituição quando nós estivermos em estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. Então, são circunstâncias em que a Constituição não pode ser mexida, não pode ser alterada. São situações que o Poder Constituinte originário pensou assim, rapaz, país, um estado de defesa, um estado de sítio, uma intervenção federal, é uma situação tão delicada que normalmente se envolve, né, estado de defesa, estado de sítio, está falando de exército, de guerra, né, está falando de uma utilização de força. Então, a possibilidade, né, de você, num texto desse, você fazer uma emenda e, de repente, você saiu de uma democracia e está numa ditadura tão grande. E lembre que a nossa Constituição de 88, ela vem de uma ditadura, já estava acabando com a ditadura, então existia todo realmente uma resistência, né, um trauma da ditadura. Então, ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, não vai mexer na Constituição enquanto nós estivermos nesses estados de exceção, certo? Então, isso são limitações circunstanciais. Nossa Constituição não pode sofrer emendas, não pode nem haver discussão no legislativo sobre emendas, enquanto nós estivermos dentro dessas situações bastante delicadas, que é o estado de defesa, estado de sítio, né, são chamados estados de exceção, e as intervenções federais. Recentemente nós tivemos isso, né? O governo Temer fez aquela intervenção federal no Rio de Janeiro. Na mesma época, estava se discutindo no Congresso Nacional a reforma da Previdência, que tinha emendas constitucionais, né, a serem feitas. Então, quando decretou a intervenção no Rio, parou a discussão da reforma da Previdência. Tanto que quem fez a reforma da Previdência, no fim das contas, foi o governo Bolsonaro, né? Porque a intervenção no Rio ficou até o final do governo Temer. Então, não poderia ter discussão e nem emendar a Constituição enquanto tivesse a intervenção federal decretada. Certo? Perceba, a intervenção federal estava decretada em um estado, que era o Rio de Janeiro. O resto do país, entre aspas, estava livre. Mas, mesmo assim, a nossa Constituição não pode ser mudada. Certo? Isso são limitações circunstanciais. Limitações formais, procedimentais. É o processo mais difícil das emendas. Certo? O processo mais difícil das emendas. Isso é uma limitação formal, uma limitação procedimental. Daqui a pouco eu vou fazer até um quadrinho comparativo aí, mas você tem o quórum, é um quórum de 3/5, certo? É um quórum de 3/5. Para você aprovar uma lei ordinária, você aprova com maioria absoluta, ou com maioria simples. Para você aprovar uma lei complementar, você aprova com maioria absoluta. Mas para você aprovar uma emenda, você tem que aprovar por 3/5, 60%. Você tem que votar nas duas casas.
na Câmara e no Senado. E 2 vezes, são 2 turnos. Então, você vota na Câmara, vota no Senado, vota na Câmara, vota no Senado. Você tem 4 votações. E em todas as 4, você tem que ter o quórum de 3/5. A iniciativa é mais difícil. Porque, por exemplo, né, nós temos, nas leis, nós podemos ter iniciativa popular. Nas emendas constitucionais, não pode. Nas leis, um deputado ou um senador pode apresentar um projeto de lei. Para apresentar um projeto de emenda, existe um quórum específico. Eu não estou me recordando agora se é maioria, se é 3/5. Eu vou olhar aqui na Constituição para te dizer. Mas, ou seja, não é um deputado só, um branco aqui agora nesse quórum, um deputado só, ele não pode apresentar um projeto de emenda constitucional. Já um projeto de lei pode. Um deputado sozinho, ou um senador sozinho, ele faz um projeto de lei e apresenta, certo? 1/3 dos deputados e senadores. Tem uma pescada aqui, que eu não estava lembrando. 1/3. Então, perceba, para um deputado ele ter uma ideia, eu quero fazer uma emenda constitucional para mudar, ele vai ter que correr atrás de 1/3 dos seus colegas para assinar com ele. Se for uma lei, ele apresenta sozinho. Você tem uma iniciativa também mais difícil de você propor projetos. Essa é a limitação formal, limitação procedimental. Você tem as limitações materiais, famosíssimas cláusulas pétreas. Inclusive, eu vou falar especificamente sobre elas daqui a pouco, né? Por isso que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, porque de todas elas, talvez seja a mais famosa. Ou seja, você tem aqueles assuntos que não podem ser alterados. Perceba que aqui eu tenho uma forma específica que eu tenho que seguir. Aqui eu tenho assuntos que eu não posso tratar. Assuntos que eu não posso mudar. Direitos e garantias individuais, por exemplo. Voto secreto, universal, tal. Então, são assuntos que eu não posso mudar na Constituição. Cláusulas pétreas. Depois você tem as chamadas limitações temporais. Aí, cuidado com essa terminologia de limitações temporais, porque tem alguns autores que vão dizer que não existem limitações temporais, porque eles têm, por limitações temporais, ele raciocina o seguinte, olha, só pode ter emenda constitucional nos 5 primeiros anos de existência da Constituição. Aí é uma limitação temporal. Como a nossa Constituição não fala isso, ou seja, nós podemos ter emendas à Constituição enquanto a Constituição existir. A gente já tem mais de 30 anos de Constituição, estamos na emenda 116, salvo engano, foi a última. Então, não tem esse limite. A partir de um momento que vai poder ter emenda, mas por que eu chamo de limitações temporais, e tem outros autores que falam. E aí, um outro nomezinho para isso que eu vou falar é irrepetibilidade absoluta, tá? Que é o seguinte, a nossa Constituição também vai dizer o seguinte, se uma emenda, se colocar para votar uma emenda amanhã, e a emenda for rejeitada, ou seja, ela não atingiu o quórum, ela não pode mais ser apresentada esse ano. Então, a Constituição vai dizer que uma emenda rejeitada não pode mais ser apresentada na mesma sessão legislativa. É isso que eu chamo, e alguns autores chamam de limitação temporal ou irrepetibilidade absoluta. Limitação temporal é exatamente esse delay, esse gap aí, essa vacácio de um ano. Se você apresenta uma emenda e a emenda é rejeitada, você não pode mais apresentar naquele ano, só no ano seguinte. Ou seja, você tem aí um limite temporal. Tá? Então, cuidado só, porque você diz, nossa Constituição, o nosso poder constituinte derivado do reformador não tem limites temporais. Se você estiver pegando um autor que não fale desse limite, certo? É por causa disso, porque ele está pensando em limitação temporal de uma outra forma, que é assim, a Constituição foi feita em 88, eu tinha até 10 anos para fazer reforma, passou 10 anos eu não posso mais fazer. Aí seria uma limitação temporária na cabeça dele. Mas eu, juntamente com outros autores, entendo a limitação temporal, essa questão de um ano. Tá? E, finalmente, 2 limitações aqui bem famosas, certo? Que são cobradas bastante e que não estão escritas em lugar nenhum da Constituição, porque todas essas aqui, a circunstancial,
a formal, a material e a temporal, se você abrir aí sua Constituição, no artigo 60, vocês vão ver que elas estão nos parágrafos, parágrafo primeiro, parágrafo segundo, são 4 parágrafos, exatamente são 4 limitações. A última aí, que são limitações implícitas, é exatamente porque elas não estão previstas em lugar nenhum. Mas a doutrina e a jurisprudência entendem que elas existem. Tá? A primeira é vedação, né, a dupla revisão. Eu não posso, através de uma emenda constitucional, mudar as regras das emendas. Né? Eu não posso mudar as regras das emendas. Eu não posso pegar a emenda constitucional e mudar, fazer com que a emenda seja mais fácil. Né? Então, revisar a própria revisão. Por isso que é uma dupla revisão. Essa é uma limitação. E a outra é também que eu não posso mudar a titularidade do poder constituinte, até porque o poder constituinte originário pertence ao povo, né? Eu não tenho como mudar isso. E o povo determinou que o legislativo federal tivesse esse poder derivado reformador e que o legislativo estadual, por exemplo, tivesse o poder constituinte derivado decorrente que a gente já viu das funções estaduais. Eu não posso mudar isso. Certo? Então, são duas limitações aí implícitas. Eu não posso ter emenda mudando isso, essas questões aí, apesar disso não estar escrito, tá? Como eu falei, falando um pouquinho mais aqui, né, de cláusulas pétreas, certo? Que são as chamadas limitações materiais. Uma coisa é que nós temos as cláusulas pétreas explícitas, que é o que está aqui do artigo 1º ao 4º, né, com princípios fundamentais. Desculpe, as explícitas, desculpe, que está no parágrafo 4º, eu li aqui o 4º, não trabalhei, o parágrafo 4º, né, do artigo 60, que eu disse, né, o voto e tal coisa, que a gente vai ver no próximo slide, cada uma delas, mas a doutrina aceita cláusulas pétreas implícitas, por exemplo, do artigo 1º ao artigo 4º, os princípios fundamentais, porque você não vai ver escrito no 60, parágrafo 4º, porque no 60, parágrafo 4º, é onde estão as cláusulas explícitas, aquilo que está escrito. Você não vai ver lá falar de princípios fundamentais. Você não vai ver lá falar de nada que está do artigo 1º ao artigo 4º. Mas os autores entendem que isso também são cláusulas pétreas implícitas. Certo? O artigo 150 também, o STF já decidiu que o 150 também é uma cláusula pétrea implícita. 150 trata das limitações constitucionais ao poder de tributar. São os princípios tributários. Então, você tem lá o princípio do não confisco, o princípio da capacidade contributiva. Isso também seriam cláusulas pétreas. Além disso, e aí é semelhante, tá? É uma coisa que é meio semelhante, mas é uma outra forma de você ver. Você também tem as cláusulas pétreas formais. E são cláusulas pétreas formais, é aquelas explícitas, aquelas que estão formalmente no artigo 60, parágrafo 4º. Ali no 60, parágrafo 4º, é onde a Constituição dá a lista de cláusulas pétreas. Então, o que está ali é formalmente cláusula pétrea, ou seja, está no lugar que a Constituição trata de cláusulas pétreas. Mas, assim como a doutrina aceita as cláusulas pétreas implícitas, a doutrina também aceita, isso aqui é meio que sinônimo, mas é através de outra perspectiva, as cláusulas pétreas materiais. As formais são as que estão ali no 60, parágrafo 4, explícitas, e as materiais são aquelas que estão espalhadas pela Constituição, não estão no 60, parágrafo 4, por isso que elas não são formais, tá? Mas que o assunto, por isso que é material, a temática que aquela cláusula trata, que é aquele outro artigo constitucional, que está lá num artigo qualquer, é tão importante para o Estado democrático de direito que ele também é uma cláusula pétrea. Por exemplo, direitos sociais. Porque se você for ver, e agora vamos ver as cláusulas pétreas explícitas, as formais, né? Vamos ver o que, tem lá no 60, parágrafo 4º, está aí ele. Se você for ver, deixa eu chegar aqui no finalzinho, vamos começar aqui pelo final. Direitos e garantias individuais. Perceba que os direitos sociais estão de fora. Porque os direitos e garantias individuais, onde é que eles estão? No artigo 5º da Constituição. E onde é que está, só para voltar aqui, onde é que estão os direitos sociais?
no artigo 6º. Então, se você pegar aquilo que está escrito apenas, formalmente está aqui, explicitamente está aqui, direitos e garantias individuais, se você não aceitar que existem cláusulas pétreas implícitas, se você não aceitar que existem cláusulas pétreas materiais, ou seja, cláusulas pétreas que estão em outros artigos da Constituição e que são cláusulas pétreas, você não tem como defender que os direitos sociais são cláusulas pétreas. Direito à saúde, direito à educação, direito à moradia. Você não tem como dizer que são cláusulas pétreas, porque se você for pegar apenas do que está escrito os direitos e garantias individuais. Ou seja, você se restringe ao artigo 5º, basicamente. O STF já disse que o 16 e o 150 fazem parte, tá, dos individuais, mas você vai pegar, a Constituição vai falar direitos e garantias individuais no capítulo do artigo 5º. Inclusive, observe o que eu botei, ó, direitos e garantias individuais é diferente de direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias fundamentais vai do 5º ao 17. Inclui aqui, por exemplo, o 6º, direitos sociais. Isso é direito fundamental, beleza? Só que não é isso que a Constituição fala formalmente, explicitamente, quando ela fala da cláusula pétrea. Quando ela fala de cláusula pétrea, ela fala de direitos e garantias individuais, que é apenas uma das hipóteses dos direitos fundamentais. Direitos fundamentais nós temos individuais, os sociais, os coletivos, os difusos, o direito de nacionalidade, os direitos políticos. Então, existem várias categorias dentro de direitos fundamentais e apenas uma delas são os direitos individuais. E perceba que de maneira direta, de maneira explícita, de maneira formal, a Constituição está dizendo que só é cláusula pétrea os individuais. Todos os outros ficariam de fora. A única forma de você aceitar os outros direitos fundamentais é se você trabalhar com a ideia de que, tudo bem, eu tenho uma lista aqui formal, eu tenho uma lista explícita, mas eu tenho outros direitos que estão espalhados pela Constituição, que são também cláusulas pétreas, implícitas ou materiais. Certo? Mas vamos ver aqui em cima. Forma federativa de Estado é cláusula pétrea? É a federação a cláusula pétrea. É um limite. Não posso ter uma emenda constitucional acabando com a federação. Então, a gente nunca vai poder, enquanto Estado brasileiro, com a Constituição de 88, ter uma emenda constitucional transformando o Estado federado em um Estado unitário. A gente não aceita o fim da federação e também não aceitamos a divisão, a secessão. Vamos dividir. De vez em quando a gente ouve falar, né, que o Rio Grande do Sul ele quer sair, se separar do Brasil. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a cláusula pétrea é a federação é a cláusula pétrea. Um outro cláusula pétrea, o voto direto, secreto, universal e periódico. Tá? Então, isso é uma cláusula pétrea. Agora, um detalhe, o voto só é secreto quando ele for direto, tá? Então, secreto tem que ser direto. Se eles forem indiretos, o voto deve ser aberto. O STF tem esse entendimento que, em caso de eleições indiretas, né, o voto deve ser aberto. Tá? Mas é uma cláusula pétrea, o direito ao voto ser secreto, ser direto, universal, periódico, uma cláusula pétrea, a gente não pode mudar. Não podemos voltar a ter votos censitários, votos que separem. Não, o voto de tal grupo vale mais do que o voto do outro grupo. Isso não pode ser. A separação dos poderes, o princípio da tripartição dos poderes, a existência do poder legislativo, executivo e judiciário. E a gente não pode ter uma emenda constitucional, por exemplo, que vá juntar dois poderes. Os autores falam até que nós não podemos ter mais um poder. Ou seja, que quando a Constituição fala aqui da separação dos poderes, são esses três que estão aí. Então, não podemos, de repente, uma emenda criar o quarto poder. E aqui eu trago algumas observações aí de decisões do STF, tá? Isso aqui é muito importante, cai bastante, tem a ver com a Constituição estadual, né? Então, não pode, na Constituição estadual, condicionar a desapropriação do Executivo à sabatina da Assembleia. Então, o governador vai desapropriar e aí a Assembleia tem que aprovar. Um Estado não pode fazer uma lei dessa, porque viola os três poderes, viola a autonomia do Executivo, né, frente ao Legislativo.
essas decisões do STF, porque foram coisas, galera, tudo isso aqui, ó, foi coisas que algum Estado já fez ou tentou fazer. E aí isso foi questionado no STF, e o STF entendeu que não pode. Também não pode uma Constituição estabelecer sabatina da Assembleia para preencher o quinto constitucional ou o Procurador-Geral de Justiça. A gente sabe que todos os tribunais do Brasil, um quinto dos tribunais tem que ser preenchido, não por juízes de carreira concursados, mas por advogados e membros do Ministério Público, alternadamente. E quem escolhe quem vai é o governador. Assim como quem escolhe quem é o Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe máximo do Ministério Público Estadual, é o governador também. E nós já tivemos estados, o estado, que fez uma lei dizendo que essa escolha aqui tinha que passar pela sabatina da Assembleia. O STF disse que não pode, que viola a autonomia do governador. Mesma coisa, não pode condicionar a escolha, diretoria de empresa, as coisas vai com minha mista, sabatina. Então, o governador vai escolher quem é que vai ser diretor da empresa pública, da Embasa, ou uma sociedade de economia mista. Não pode ter sabatina para essa escolha é livre, uma escolha política, certo? CPI estadual não pode convocar magistrado e membro do Ministério Público para falar quando for exercício de suas atribuições. Também já tivemos estados que tentou criar isso e chegou no STF, não tem. Todas isso aqui, toda vez que o STF decidiu que essas coisas não podem, decidiu dizendo que viola cláusula pétrea, certo? E não pode haver violação, porque as cláusulas pétreas são limitações materiais, certo? Vamos seguindo. Finalmente, o último, né, tipo de poder constituinte derivado, né, daqueles três que nós temos, é exatamente o poder constituinte derivado revisor, chamado recall constitucional, né? É a possibilidade de fazer uma revisão constitucional. Qual é a diferença de reforma para revisão, galera? Reformas são coisas pontuais, certo? A revisão é uma possibilidade mais ampla de você mudar muita coisa na Constituição. Só que, no Brasil, tá? Eu estou falando da nossa Constituição, diferente do poder reformador, que a gente acabou de ver, que ele está aí, ele pode existir, enquanto a Constituição existir, ele vai existir. O poder constituinte derivado revisor, eu brinco dizendo que foi uma bala de prata, né? Só tinha uma bala, só foi usado uma única vez e ele não existe mais, ele já exauriu, não pode mais ser usado, não pode mais ser feito, ou seja, esse poder constituinte já está exaurido, ele não existe mais. Porque veja que a emenda constitucional, né, o ADCT falava sobre ele, você vai achar sobre ele no ADCT, artigo 3º. A revisão, aqui é o poder constituinte revisor, constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Então, o que é o poder constituinte derivado revisor? O que foi esse recall? A Constituição foi feita e o poder constituinte originário disse, olha, daqui a 5 anos, vamos nos reunir novamente e vamos fazer um balanço. O que é que deu certo? O que é que não deu certo? O que é que precisa melhorar? O que é que não precisa melhorar? Então, é uma revisão geral. Por isso que é um recall. Você fez a Constituição, ela foi feita, mas aí você chama ela de novo para o estaleiro, né, para a oficina, para ver o que é que precisa consertar, o que é que não deu certo, o que é que não estava caminhando. E aí a Constituição permitiu que essa revisão fosse feita. Perceba que fazer a revisão era mais fácil do que fazer uma emenda. Esse poder constitucional, se tivesse que mudar alguma coisa estrutural, a revisão era a melhor hipótese, porque é mais fácil. Você tem uma única sessão, enquanto no de reforma são 4 sessões, né? Porque vai nas duas casas, 2 turnos, só tem um turno em uma única sessão, e o quórum de maioria absoluta, um quórum mais fácil, né? O quórum de 3/5. O poder constitucional derivado revisor, ou seja, a revisão constitucional, ela era mais fácil de ser feita do que são as reformas constitucionais. Mas foi só uma única hipótese, uma única vez. Mais fácil que as emendas constitucionais reformadoras. Já foi feito,
já acabou. A gente não pode mais ter a revisão funcional. E quando se veda a dupla revisão, por exemplo, lembra que eu falei que existem limitações implícitas? A dupla revisão, por exemplo, também proíbe que esse dispositivo aqui seja mudado para criar uma nova possibilidade de revisão. Perceba, eu poderia fazer uma emenda condicional dizendo, né, mudando esse artigo 3º e dizendo que em 2025 também vai ter uma nova revisão. Isso não pode ser feito. É um limite implícito. Isso seria também a dupla revisão. Tá? Esse poder revisor, além dele ter um procedimento mais fácil, ele tinha menos limites. Ele só estava limitado às cláusulas pétreas e às implícitas, ou seja, a dupla revisão e a mudança de titularidade. Ele não estava limitado, ele não tinha limitações circunstanciais, ele não tinha limitação, né, temporal de um ano, até porque não faria sentido. Ou seja, ele só estava limitado às cláusulas pétreas, ele não podia mudar a cláusula pétrea. Fora isso, galera, na revisão, a gente poderia ter tido muitas mudanças estruturais, mudanças bem importantes na nossa Constituição, poderia ter sido feito. Nós tivemos, no fim das contas, né, 6 emendas de revisão. Né? O nome dela é Emendas Constitucionais de Revisão. É o nome que se dá. Nós tivemos 6, tá? Eu trago aqui uma tabelinha aqui, galera, bem importante, tá? Isso aqui, se eu fosse vocês, eu imprimia, botava aí num lugar bem fácil de vocês verem, que é exatamente a comparação do poder reformador com o revisor. Eu deixei o decorrente de fora, porque o decorrente é dos estados. O que menos tem a ver aqui é o mais diferentão, tá? Mas o reformador e o revisor, você pode confundir. Então, eu botei aqui, né, o reformador está de um lado aqui, o revisor do outro lado. Quais são as emendas? No reformador, a gente só chama de emenda constitucional. No revisor, emendas constitucionais de revisão. Onde é que está na Constituição? O reformador está no artigo 60 e seguintes. O revisor, como a gente acabou de ver, no ADCT, artigo 3º. Tem prazo para usar? Já exauriu? O reformador não tem prazo, não exauriu. É por isso aqui, ó, não tem prazo, que alguns autores falam que não tem limite temporal. Tá? Eu já expliquei, mas eu entendo que tem, porque eu estou falando daquele 1 ano que não pode apresentar. No caso do revisor, era 5 anos após a promulgação e já foi. Já usou, já exauriu e não tem mais como usar o revisor, ou seja, o revisor, na prática, no Brasil, ele não existe mais. Tá? Qual é o quórum? O quórum mais difícil, de 3/5, quórum qualificado, né? 60% do Congresso. Aqui é um quórum mais fácil de você atingir, que é a maioria absoluta, né? 50% mais um. Né? Aqui é 60%, aqui é 51%. É mais fácil de você fazer. Procedimento, tem uma votação bicameral, que uma Câmara, depois no Senado. Aqui não. Juntou Câmara e Senado, Congresso Nacional, fez uma votação com todo mundo junto. Aqui, além turnos, além de ser bicameral, eu tenho que ter 2 turnos em cada casa. Então, eu tenho 4 votações. Aqui eu só tenho uma votação, porque é uma e é junto. Todo mundo junto, então só tem uma votação, maioria absoluta, aprovei. Certo? Quais são os limites que eu tenho? Limite material, formal, circunstancial, temporal, limites implícitos. Aqui eu só tenho limite material, que são as cláusulas pétreas. E quantas nós tivemos? Nós tivemos 6 emendas de... Aqui está ao contrário, viu, galera? Desculpa, eu vou mudar aqui, tá? 6 emendas aqui no revisor, tá? Então, vou mudar para vocês. E aqui, nas emendas do reformador, como eu disse, a última, se não me engano, é a 116, mas não tem limite. Vou até mudar logo isso, para quando eu postar lá, não postar erradinho para vocês, tá? Vou mudar isso aí. Então, como o reformador, ele não tem, né, limite, ele está aí e pode ser usado, né, a qualquer tempo. Então, provavelmente a gente vai ter ainda muita emenda, né, a se fazer aí. Porque, por exemplo, quando a gente fala de reforma administrativa, a reforma administrativa vai se dar com emendas, né, constitucionais. Nós temos muitas emendas constitucionais ainda, com certeza serão aprovadas. Tanto que alguns autores, né, até questionam se realmente a nossa Constituição ela é tão difícil assim, né, de ser alterada, considerando que
nós temos uma utilização bastante profusa, né, desse poder constituinte, né? A gente tem aí realmente a utilização bem recorrente desse poder constituinte. Mas isso também é um pouco fruto, né, minha gente, daquilo que a gente sabe. Como a nossa Constituição ela é uma Constituição programática, a gente já estudou aqui a classificação das Constituições, é uma Constituição analítica, né? A gente teve a tendência aí de constitucionalizar, né, a maioria dos assuntos, né, no Brasil. Todo e qualquer assunto está na Constituição. É muito difícil, né, você imaginar que vai ter alguma coisa que você vai conseguir mudar somente pelo, sem mudar a Constituição. Você vai conseguir mudar somente mudando lei. Né? É bem difícil da gente verificar isso, tá? Então, já mudei aqui, tá? 116 emendas do reformador e nós tivemos 6 emendas do revisor e não vamos ter mais nenhuma, só foram essas 6 emendas, porque o revisor não existe mais, certo? Então, agora tudo certinho aqui, depois você imprime aí essa tabelinha para vocês não confundirem, né, o direito com uma reforma, né, uma emenda com a outra. Seguindo aqui, falar do poder constituinte difuso. Então, a gente viu agora, galera, o poder constituinte formal, aquele poder que está concentrado na mão do legislativo, né? Seja o legislativo federal, o reformador, seja o legislativo estadual, o decorrente, e o reformador estadual. Né? A gente não pode esquecer que as constituições estaduais podem sofrer reformas. Então, você tem o poder também reformador estadual, certo? Agora eu quero falar do poder constituinte chamado de difuso. E aqui um detalhe, tá? Para vocês não confundirem, a gente não viu esse assunto ainda, nós vamos ver esse assunto mais para frente, que é o controle de constitucionalidade. Tá? E quando a gente estuda controle de constitucionalidade, nós estudamos, certo? Nós estudamos o controle de constitucionalidade concentrado e o controle de constitucionalidade difuso, certo? Controle de constitucionalidade difuso. Mas vocês não podem confundir que esse controle de constitucionalidade difuso não tem nada a ver com o chamado poder constituinte difuso, assim como não existe um poder constituinte concentrado. Somente o difuso que ganha esse nome e não tem a ver com o controle de constitucionalidade difuso. Tá? O controle de constitucionalidade é outra história. O que é esse poder difuso? Por que ele é chamado de difuso, galera? Porque ele está espalhado na sociedade. Por isso que é difuso, porque ele é um controle feito pela sociedade. A gente chama de mutação constitucional, que é um procedimento de mudança informal da Constituição. Então, nós acabamos de ver que existe uma forma, que é o reformador, através das emendas constitucionais. Mas acontece que existe uma forma que cada vez mais os autores detectam, isso aqui está muito na moda cair, onde a mudança acontece espontaneamente, certo? Altera-se a interpretação da norma sem alterar o texto da norma, por força de mudanças sociais e políticas. Então, é isso que é mutação constitucional. É isso que é o poder constituinte difuso, porque ele está espalhado pela sociedade. Não é uma coisa que é concentrada no legislativo, na Assembleia. E é uma mudança espontânea. Aí eu trouxe 2 exemplos. Greve de servidor público. O STF, durante muito tempo, ele entendeu, né, que a greve do servidor público está prevista lá no artigo 37, inciso 4, 5, né, do servidor público, ela tá prevista numa chamada norma de eficácia limitada. Ou seja, aquela norma que precisa ter uma lei para que você possa, né, ter acesso ao seu direito. Então, o servidor público, para ele fazer greve, ele precisava de uma lei. Ele não podia fazer greve sem lei, porque a norma de eficácia limitada. Acontece que essa lei nunca foi feita. Até hoje essa lei não existe. E aí, os servidores públicos e os sindicatos usavam do mandado de injunção, que é um remédio constitucional, exatamente para a gente verificar essas lacunas legislativas. Ou seja, era uma forma que o Constituinte pensou, olha, se o legislativo não fizer uma lei, a pessoa que estiver prejudicada pode ir ao judiciário com um mandado de injunção. E isso vem sendo usado desde 88,
Só que o STF sempre adotou a chamada teoria não concretista. E aí, o que acontece? Quando ele decidia os mandados de junção, não fazia diferença nenhuma. Porque a teoria não concretista é exatamente a teoria que diz que o judiciário não pode concretizar o direito. Ou seja, o judiciário não podia fazer nada. O STF, a única coisa que ele entendia que ele podia fazer era reconhecer que realmente existia a falta da lei e notificar o legislativo para dizer, olha, você está inerte. Pronto. E aí ficou nisso, várias ações, vários mandados de junção, desde 88, tal, tal, tal. Até que chegou em 2007 e o STF mudou. Ele pegou um mandado de junção falando de greve do servidor público e, ao invés de ele adotar a teoria não concretista, que era o que ele sempre adotava, ele adotou a teoria concretista. E, a partir daí, ele disse, olha, legislativo, eu já cansei de avisar você que você está inerte. Você não fez nada. Então, eu vou dizer agora como é que o servidor público vai fazer greve. E aí ele disse que o servidor público vai fazer greve enquanto não vier a lei de greve própria do servidor público, que ele vai usar a lei de greve privada. Isso é uma forma de mutação constitucional. Perceba que o STF mudou a interpretação, mudou qual é a teoria que ele achava que era possível mudar por causa de uma demanda da sociedade, dos servidores, especialmente aí dos sindicatos. Outra coisa aqui, ó, bastante criticada, né? Artigo 52, inciso 10 da Constituição, é o artigo que fala que o Senado Federal ele tem o poder de sustar, de suspender uma norma quando o STF dizer que uma norma é inconstitucional, certo? Só que o STF entendeu que não é bem isso. O STF entendeu que a função do Senado é somente dar publicidade à decisão. Isso aqui é uma mudança de interpretação. Lá no artigo 52, inciso 10, vai estar escrito que o Senado vai sustar, vai suspender norma declarada inconstitucional. O STF foi lá e disse, olha, está lá escrito sustar, mas a interpretação é da publicidade. Isso é mutação constitucional. Não significa sempre que é para melhor, tá? Nesse caso aqui, eu acho que foi para melhor, mas nesse aqui eu acho que foi para pior. Mas a gente sabe que o STF ele que manda, então, paciência. Mas o fato, galera, é que isso é um poder constituinte difuso. É uma forma difusa, uma forma informal de também nós irmos atualizando a Constituição, sem necessariamente fazer uma reforma, ou seja, sem necessariamente mudar o texto, né, através de uma emenda constitucional, mudando, né, as interpretações que se dá. Ok? Para finalizar por hoje, né, aquela coisinha que eu falei, que alguns autores falam, não é todo mundo, né, até aí a mutação é o mais importante, que é um tal de um poder constituinte supranacional. Né? No Brasil, isso não existe, a gente não faz parte, né? O Mercosul é muito enfraquecido, é basicamente uma questão comercial, mas alguns autores apontam a União Europeia, né, como um exemplo, né, dessa supranacionalidade de poder constituinte, onde os países vão abrir, né, um pouco mais de mão de sua soberania para participar de uma comunidade internacional que tem uma Constituição, que tem regras próprias, que o cidadão é cidadão da União Europeia. Você não tem mais na Europa cidadão italiano, quer dizer, até tem. Mas o cidadão italiano, ele pode transitar por todos os países da União Europeia. Então, veja que a questão da nacionalidade aí já está mitigada, tá? O professor aqui brasileiro, Marcelo Neves, trata isso como transconstitucionalismo, o Canotilho, interconstitucionalidade. É mais ou menos a mesma coisa, com nomes diferentes, né? Você tem aqui, principalmente, a utilização de cortes internacionais. Segundo o Marcelo Neves, a importância desse transconstitucionalismo é exatamente e principalmente você resolver esse conflito aqui, né, com direitos fundamentais, a atuação de um Estado sobre determinados direitos que estiver em conflito, né, com direitos humanos. O Canotilho parece que ele vai um pouco mais além, até porque ele é português, né, ele está dentro aqui da União Europeia, e ele fala de uma globalização do direito constitucional. Então, interconstitucionalidade seria aí a ideia talvez um pouco a mais da transconstitucionalidade, porque a transconstitucionalidade tem a ver com o cruzamento de alguns pontos em comum. A interconstitucionalidade seria no sentido de se criar uma Constituição
um direito constitucional global que vai ser aplicado a todos, né? A gente não sabe se isso realmente vai acontecer em alguma medida, em alguns assuntos, talvez quando você faz direitos humanos, né? Quando você tem aí a Carta de Direitos Humanos das Nações Unidas, tal, talvez a gente já tenha um pouco disso, mas ainda são cenas para os próximos capítulos, né? A gente não tem como afirmar que já existe. Por isso que não é todo autor que vai falar desse poder constituinte supranacional. Tá? Mas vocês podem achar que tem a ver ou com o transconstitucionalismo de Marcelo Neves, ou com a interconstitucionalidade de Canhotilho, e a União Europeia é sempre o exemplo mais utilizado aí pelos autores. Com isso, minha gente, a gente chega aqui no final de hoje, agradecendo a vocês aí mais uma vez, a nossa audiência, tá? Espero que vocês estejam gostando desse nosso estudo e estejam resolvendo as questões, tá? Na nossa última aula, a gente vai rever todos esses assuntos aí com as nossas questões, né? Fazendo a nossa resolução, tá bom? Obrigado.